A graça e a paz, irmãos, tudo bem com vocês? Vamos meditar hoje na palavra. Há um bom tempo eu tenho meditado em alguns livros. Eu tenho meditado no livro do Apocalipse de Abraão, no Apocalipse de Baruque, no livro de Enoque, no livro de Segunda Esdras, principalmente também todos os livros da lei, como os profetas maiores, os profetas menores, no Novo Testamento, nas profecias dos apóstolos. E eu quero trazer um deslumbre aqui sobre assuntos realmente muito importante, muito curioso, também de muito conhecimento a vocês. Eu tenho certeza que todos vocês vão crescer muito com esse nosso estudo aqui. Bom, para iniciar a gente vai ter que voltar lá atrás, vamos ter que começar do início, com a criação de Adão e Eva, e sobre o pecado, a queda do homem. Porque dali se origina todos os acontecimentos, todos os fatores que trouxeram, junto com a queda, a separação entre o homem e Deus, a remissão dos pecados por meio do Messias, o Cristo, e também a volta para essa eternidade. Então, tudo isso é muito importante, por isso que a gente precisa começar lá. Na queda do homem, a gente tem uma característica muito importante. A palavra nos fala que Eva ela foi enganada pela serpente, né? A serpente, e aí a gente vai ver que essa serpente era o querubim caído, aquele que se rebelou e levou um terço dos anjos junto consigo naquela rebelião. Aquela rebelião que nasceu no coração, vamos chamar de Lúcifer, que se rebelou contra a forma de governo do Criador, ainda antes da criação do homem. E estabeleceu dentro de si e convenceu outros anjos que um novo sistema de governo deveria ser implementado, onde o bem e o mal teriam um equilíbrio dentro desse novo império, digamos assim, que ele então traria para todos os seres criados. E ele seria então, colocaria o trono acima do Criador. E obviamente isso rompeu com o seu estado natural, com a sua santidade, com a sua perfeita comunhão com o Criador, e isso desencadeou várias coisas. Mas vamos ali para o ponto muito importante, aonde Eva foi enganada. E aí quando a gente chega ali, muitas pessoas às vezes se perguntam, mas como que Eva pôde ser enganada? E Eva foi avisada pelo Criador, pelos anjos, porque Adão e Eva, eles conheciam a história. E uma característica muito importante de Adão e Eva, que às vezes a gente não se dá por conta, é que Adão ele foi criado à imagem e semelhança do Criador. A sua estatura, a sua beleza, a sua inteligência, o seu raciocínio era muito superior ao nosso hoje. Lembre-se que eles foram criados num ambiente de perfeita harmonia com o Criador, de santidade. E a cada encontro ao pôr do sol que o Senhor vinha ter com eles, o Senhor revelava profundidades da eternidade. Isso é muito importante. É muito importante nós saber. Eles ouviam do próprio Criador acerca da criação, dos anjos e de todo o universo. No livro do Apocalipse de Abraão vai falar características sobre Adão e Eva. E eu vou jogar aqui o texto para depois você ler, como a beleza deles era radiante. Então, como pode Eva ter caído mediante a todo aquele ambiente de perfeição que ela estava? Porque prestem atenção, no Éden, no jardim que foi colocado no Éden, tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Beleza. Essa árvore, ela era um fruto literal, mas também ela trazia consequências espirituais de sabedoria e conhecimento sobre coisas que até então não era dada a Adão e Eva conhecer, como conhecimentos sobre o mal, a maldade e tudo mais. E esse ponto é muito importante, porque essa árvore é justamente o ponto que estabeleceria a obediência com o Criador ou a separação de santidade, de vibração, de perfeita comunhão com o Criador. E ela foi colocada ali justamente com o mesmo significado da imposição que Lúcifer estava querendo implementar como um novo sistema de governo para toda a criação. E Deus deu a escolha não somente aos anjos se sujeitarem à ideologia de Lúcifer, mas também o homem. Só que no homem, Eva, ela não foi simplesmente enganada, ela foi encantada. E aí que eu vou entrar. No livro de Melquisedeque,
quando eu cito esses livros, eu estou falando de livros sagrados, tá? Um ponto muito importante. O que são esses livros que eu acabei de dizer para vocês, citar para vocês? A grande maioria destes, eles foram encontrados nas cavernas de Qumran, né, aonde se acredita ser a biblioteca dos essênios. Ponto. Quem eram os essênios? Os essênios era um povo judeu que se consagrava ao Senhor e via que Jerusalém, os sacerdotes, não estavam de acordo com a lei do Senhor e decidiram então sair de Jerusalém e ter uma comunidade, né, formar uma comunidade no deserto e lá praticar tudo aquilo que era agradável ao Criador. E eles, obviamente, levaram muitas cópias e traduziram, né, para esse deserto, e lá tinha a caverna, que era onde era a biblioteca deles, onde eles preservavam esses livros. Obviamente eles não pegaram os livros original de Jerusalém, mas eles fizeram cópias e levaram para lá, livros sagrados, o próprio livro de Enoque e tantos outros. Então esses livros eles foram encontrados ali. São livros sagrados e livros que estão disponíveis para todos vocês. Como que a gente julga esses livros, se eles são ou não são inspirados pelo Criador? A gente primeiramente precisa ter um conhecimento sobre o livro dos profetas. Quando eu digo livro dos profetas, eu digo aqueles que nós temos alcance como algo totalmente confiável, que é, por exemplo, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, o livro de Oséias, o livro de Esdras, enfim, o Novo Testamento, as profecias do apóstolo Paulo, a própria citação do livro de Enoque no Novo Testamento e tantos outros que ali a gente vai ver que existe uma conexão com todos os outros livros. A palavra do Senhor, ela está conectada de um ponto ao outro. Então, esses livros que eu estou citando para vocês, como que eu discerno ele? Obviamente com o conhecimento que eu tenho sobre o Novo e o Antigo Testamento que está nas nossas mãos. Quando a gente se embasar apenas pela Reforma Protestante, por exemplo, com os livros que nós temos, que foram alguns como livros maravilhosos, como o livro de Eclesiástico e outros livros que estão na Biblioteca Católica, na Bíblia Católica, a gente vai perder muita coisa, mas muita coisa mesmo. O próprio Lutero gostaria e teria a intenção, se não fosse impedido de fazer isso, de tirar o livro de Apocalipse do alcance dos reformados. Não só o livro de Apocalipse, como o livro de Tiago. Isso não seria muito cruel ao povo de Deus? Seria. Mas o que nós precisamos entender? Que muitos livros sagrados foram mantidos pelo Criador e hoje, diante da igreja que antecede a volta do Cristo, está sendo revelado para que o nosso conhecimento seja cétuplo, a fim de sermos revestidos com o espírito das duas testemunhas para o período da tribulação. Bom, prossigamos aqui. Um ponto muito interessante agora, que eu vou trazer para vocês, era um pouco da característica do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, que tanto se fala, né? Falam às vezes que é uma maçã e tudo mais, e também características do enganador, da serpente que engana Adão e Eva. E esses escritos estão lá no livro do Apocalipse de Abraão, onde o Criador ele mostra para Abraão aquele cenário da queda. E olha que ponto interessante, lá no capítulo 23 vai dizer assim, ó: "E eu vi ali uma grande serpente, mas não era como as serpentes da terra. A sua aparência era semelhante ao do sátiro, e tinha as mãos e os pés como de homem e as asas nas suas costas, e falava com voz dos homens." Então olha só que interessante, a gente vê aqui um ser híbrido, né? Um ser que tinha características de serpente, mas também era angelical. Lembrando que os anjos caídos, eles conseguem se materializar, esses da primeira queda, né? Eles se materializam e ali a gente vê uma materialização com uma mistura entre animal e anjo. Isso, obviamente, quando Lúcifer ele se aproxima de Eva e começa a conversar com Eva, começa a indagar para ela questionamentos, antes de tudo isso, o livro de Melquisedeque, ele vai falar como tudo isso se originou. Lúcifer e os seus anjos, mediante a criação do homem, teria apenas uma oportunidade de enganar Adão e Eva. E ele sabia que o ponto mais propício a isso acontecer seria quando Adão e Eva não estivessem juntos, porque o homem e a mulher juntos é muito mais difícil de enganar do que apenas um sozinho. Por isso, até mesmo que os escritos que nós temos na biblioteca da nossa Bíblia fala que não é bom o homem estar só. E quando o homem e a mulher, um casal,
um precisar se apartar, que não seja por muito tempo. Sim, porque dá brechas, principalmente aqui no psicológico. O que acontece? Adão, no segundo livro de Melquisedeque, Adão vai para uma região do jardim, enquanto Eva se aproxima, passa por próximo da árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha só o que acontece. No capítulo 23 também, do Apocalipse de Abraão, vai falar características sobre essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Prestem atenção. Aqui diz o seguinte: e a árvore era semelhante à videira, tendo a aparência de uma árvore, e a sua altura era como de um cipreste, e o fruto era semelhante a cachos de uvas, e a sua fragrância se espalhava por todo o Éden, e a serpente tomou do fruto e deu a Eva, e Eva comeu, e Adão também comeu. Então a gente vê algumas características aqui do fruto. Crescia em uma árvore parecida com um cipreste. Olha que interessante. O fruto era em formato de cachos de uvas e tinha um aroma muito intenso. No Gênesis canônico 3, vai dizer que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha como a gente tem uma fusão aqui entre o literal e o espiritual. Assim também é, irmãos, quando nós, por exemplo, a gente tem o exemplo de Daniel. Quando Daniel ele está na cova dos leões, antes disso ele se alimenta apenas de frutas e vegetais. E aquilo dá uma característica, até a gente sabe que conforme o que a gente se alimenta, a gente exala até mesmo um cheiro. E a gente traz um raciocínio mais lógico, um raciocínio mais racional, uma facilidade de meditação conforme tudo aquilo que a gente se alimenta. A nossa saúde ela é reflexão de tudo que a gente come. Então, obviamente, imagina com esse fruto tão potente, obviamente, traria uma consciência diferente de tudo aquilo que Adão e Eva haviam provado até então. Muito interessante esse versículo, né? Sobre a característica desse fruto. Mas a outra coisa aqui o livro ele resume que deu a Eva e a Eva comeu. Mas como que foi isso, né? Será que, olha aqui, Eva, olha que bonito, olha, come aí. Não, não foi assim. O livro de Melquisedeque vai dizer que o Lúcifer, ele engana a Eva, primeiramente falando sobre a grandiosidade do Criador. Então ele começa a falar, olha como são grandiosos os feitos, o Criador criou o céu, a lua, as estrelas, os animais, enfim, ele começou a trazer características que até então impressionou Eva, pela sabedoria da serpente que estava ali no jardim. Obviamente, Lúcifer, ele era um querubim ungido do Senhor antes da queda, e ele era aquele que tinha a função de trazer as revelações do Criador aos outros anjos. Ele era um dos principais dos querubins. Então, obviamente, não faltava a ele sabedoria e conhecimento de tudo que o Criador havia feito também e havia ensinado a ele. E isso trouxe uma curiosidade e uma admiração a Eva como nunca antes, porque ela viu na serpente algo que até então ela se encantou. E como que a serpente engana e faz com que isso tudo aconteça? A serpente fala a Eva, sabe como eu sei tudo isso? Porque eu comi desse fruto. Se você comer desse fruto, você vai se tornar conhecedora também do bem e do mal. E aí ele faz uma negação, né? Como a gente já conhece. É verdade que não pode comer dos frutos? Não, né? Eva fala, nós podemos comer dos frutos só dessa, não. E aí a serpente fala, mas por que não? Aí o Senhor fala, a Eva fala, né? No momento que você comer desse fruto, você morrerá. E aí que entra uma questão muito importante aqui, porque Lúcifer usa exatamente isso. Ele fala, eu comi e não morri. Olha, estou aqui. Na verdade, quando você comer, você vai se tornar semelhante ao Criador. Isso aqui faz realmente que Eva tropece e coma daquele fruto. Comendo daquele fruto, o livro de Melquisedeque vai dizer que Adão, vendo tudo aquilo, fica tão aflito ao ver que quando se aproxima de Eva, Eva havia comido daquele fruto, e fala que houve uma grande aflição no coração de Adão ao ver isso. Mas como é que foi que Adão foi levado a cair juntamente com Eva? O texto ali vai dizer que Eva começa a acariciar Adão, começa a falar com Adão, acalmá-lo,
diante de tudo aquilo e fala que aquilo já tinha sido feito. E fala então que a serpente trouxe a ela grande conhecimento sobre a grandeza do Criador e que ela havia comido e não havia morrido. E fala para Adão, assim como eu também comi e não morri. Olha como a gente abre uma brecha a Adão pensar que o Criador estava mentindo acerca daquilo que ele havia dito, com uma maldição, com uma consequência de comer daquele fruto. No momento que comer do fruto, morrereis. No mesmo dia. E ali Eva estava e não havia morrido. E aí Eva fala, Adão, se você quiser viver comigo, ao meu lado, Adão era apaixonado por Eva. Era osso do osso dele, né? Era sangue do sangue dele. Ele mostrou tudo aquilo que o Criador tinha criado e mostrado para ele, a Eva. Ele amava ela de profundo, profundo amor. E aí, aquilo toca Adão. E Adão vai lá e come, para que não houvesse a chance de se separar de Eva. E aí, recai sobre eles, depois daquele discernimento, a sua nudez, ou seja, a sua desobediência, a vergonha, e ali nós estamos então separando do eterno passado, da eternidade passada, para a mortalidade do homem, que até então o homem e nada da criação poderia morrer, mas o pecado era justamente o divisor de águas. E ali a palavra de Deus diz que no mesmo dia que comeres do fruto, morrereis. Se entende que Adão e Eva tinham 70 anos quando pecaram. Lembra-se que Adão viveu 930 anos, então morreu. Somando aos 70, dá 1000 anos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos para o homem. E ali então se cumpriria exatamente aquilo que o Senhor havia falado, que no dia que comeres, morrereis. No dia para o Criador, porque como eles pecaram em ambiente pleno, no tempo que estava de acordo com o Criador, um dia era 1000 anos para a criação. Justamente ali se cumpre quando Adão então haveria de completar 1000 anos, 930, a sua morte. Bom, dito isto, houve aquela grande separação, aquela grande divisão. Aquilo então que era perfeita harmonia de santidade passa a ser separado, porque o Senhor ele não se mistura com a iniquidade. E ali aquilo que era visível até então Adão e Eva passa a se tornar invisível. Os seus olhos espirituais de plenitude para aquilo que é sagrado passa a ser então oculto. E ali houve então a queda do homem. O homem a partir de então é dada a ordem que cultive, que cuide da terra, e a partir de então a gente já conhece as pragas e as maldições que estariam estabelecidas para o homem e para a mulher. A partir dali seria travada uma grande batalha espiritual até a redenção do homem, quando o Criador viesse, Jesus viesse, então, consumar a iniquidade desse mundo, e isso se daria num tempo futuro. Bom, por partes, né? Eu não vou conseguir falar tudo aqui com vocês, porque é muita coisa, mas vamos continuar a mentalidade. O primeiro filho, então, Adão e Eva, tem Caim, primeiro filho de Adão e Eva, e quando tem Caim, a gente já vê em Caim características muito importantes, o livro de Melquisedeque vai trazer como foi a criação de Caim, e coisas muito importantes, eu até aconselho vocês a lerem, porque o primeiro sacrifício que foi estipulado a Adão e Eva foi justamente a morte de um cordeiro, numa sexta-feira que antecedia o sábado, o sétimo dia. O Senhor pediu que Adão e Eva, agora né, separado da santidade plena e da imortalidade, seria necessário que eles fizessem um sacrifício ao Criador e então matassem um cordeiro. E obviamente a gente está falando, irmão, de um cenário onde os animais, o cordeiro era um dos animais mais queridos de toda a criação. E a dureza que foi para Adão fazer essa primeira holocausto ao Senhor foi inimaginável, né? Porque ele via nos olhos do cordeiro a pureza da criação do Senhor. E ali ele precisou então fazer o primeiro sacrifício. E aquilo, obviamente, era um símbolo que o Criador viria futuramente morrer
no lugar dos homens. Mas eu vou prosseguir, e esses detalhes, se vocês quiserem saber mais, deixem nos comentários e aí eu trago para vocês. Caim, ele cresce num cenário muito diferente do que Adão e Eva foram criados. Adão e Eva criados à imagem e semelhança do Criador. Agora Caim, ele é a imagem e semelhança do homem que caiu. Correto? Eles perderam a glória e perderam, obviamente, a plenitude da santidade que viviam antes. Então o homem agora passa a ser a imagem e semelhança de Adão e Eva, de homens caídos. Caim, ele foi um homem de duro coração. Um ponto muito importante do escrito de Melquisedeque, dos acontecimentos, vai dizer que quando Caim ainda estava na fase de criança para adolescente, ele começou a colocar no seu coração muitos questionamentos, como por exemplo, o porquê que o sol precisava se pôr. Por que o sol se punha todo ao entardecer? Não poderia o Senhor estabelecer ele no céu e permanecer fixo? Era algo que ele começou a questionar aos seus pais. Por quê? Olha só, a noite, obviamente, ela traz os riscos, traz o perigo, obviamente logo depois da queda, o frio, né? Eles precisavam ter ali se esconder para ficar aquecidos, ter um lugar para se refugir, para se proteger ali da noite. E isso trazia um grande incômodo para o coração de Caim. O Senhor ele vai trazer muito simbolismo sobre a igreja que é do dia e as pessoas do mundo que são da noite, sejam e andem conforme o dia, a luz do sol. O sol é uma característica do Cristo. O sol é que traz a vida, o sol é que traz a beleza, o discernimento, o conhecer, né? A palavra, se eu não me engano, está em Isaías, fala que Cristo é o sol da justiça, é aquele que vem para brilhar e trazer vida. Então, obviamente, o sol ele tem essa característica da vida. E Caim se indignava toda vez que o sol precisava se pôr. E começou a culpar o Criador do porquê que o Criador fez da forma que fez. E todo ao entardecer, né, a gente pode contemplar que ao entardecer, normalmente a gente vê características do céu ficar envermelhado, fica numa vermelhidão, aquele momento em que o sol se põe, aquele laranja avermelhado no céu, uma coisa linda. E o texto vai falar que aquele avermelhado no se pôr ao sol era uma característica e um testemunho que era necessário sangue para que o sol voltasse, como esperança no próximo dia. Né? A noite vem e o sol ele nasce no outro dia, trazendo uma característica da esperança sendo renovada. Partimos, né? Adão ele clama ao Criador para que se mostre a Caim, para que tirasse aquela dureza do coração de Caim, de questionamentos, de duvidar também do porquê que o Criador fazia do jeito que fazia. E aí, em um momento que o Adão ele clama ao Senhor de puro coração, que o Senhor se revele, o Senhor vem de forma gloriosa e se revela a Caim, Adão e Eva, e fala com Caim, segundo o livro. É um relato muito bonito. Só que algo muito interessante nesse relato é que Caim, ele questiona o Criador do porquê que o Criador faz tudo como ele faz. E aí ele fala, seria melhor que não houvesse escolha, poder de escolha. Assim, o meu pai e a minha mãe não teriam desobedecido e também o sol não se poria. Agora me fugiu a palavra aqui. Não iria se pôr, né? Vamos usar isso. E olha que interessante, né? O que nasce no coração. O livre-arbítrio, que até então era algo ótimo aos olhos de toda a criação, Caim já vê como algo ruim, porque possibilitou que o homem caísse. E aquilo começa a nascer no coração justamente pela consequência da iniquidade no coração de Caim, uma injustiça do Criador. Bom, seguimos. Aí tem Abel, Adão e Eva tem Abel. De Abel houve então ali
as primícias que Abel oferece ao Senhor. Abel muito diferente de Caim, já com o coração mais voltado à justiça, mais obediente aos seus pais. E toda a história que a gente já conhece, Caim mata Abel no campo. E aí recebe um sinal. Obviamente, Abel e Caim são características de dois povos que se multiplicariam por toda a terra. Aqueles que estariam sujeitos ao Criador e aqueles, então, que seriam rebeldes ao Criador. Duas linhas espirituais que se prolongariam por toda a história da humanidade. Dito isso, irmãos, passando o tempo, a gente tem Caim construindo o seu clã, a sua família, as suas linhagens e tudo mais. Mas eu quero avançar um pouco no tempo para um ponto muito importante, que é o momento aonde as sentinelas do céu se organizam em 200 anjos e decidem se relacionar com os homens. Aí a gente está falando sobre os gigantes, sim. Nós vamos entrar agora um pouco sobre os gigantes. Vendo os filhos de Deus, os anjos, que as mulheres eram agradáveis aos olhos, planejaram entre si descerem, abandonarem o posto espiritual que tinham e se relacionarem com as mulheres. Isso está em Gênesis 6, está lá no livro de Enoque, está em outros tantos livros, em outras tantas culturas da antiga Pérsia, da Babilônia e de tantos outros, que é muito fácil buscar fontes sobre isso. E eu vou trazer aqui tudo aquilo que eu tenho meditado. Samiasa e Azazel eram os líderes dessa decisão de então se relacionar com os homens, com as filhas dos homens. Eles descem no monte, se relacionam com mulheres. Então a gente vê que, da mesma forma como Lúcifer, ele pôde, como um ser híbrido, se conversar, ter mãos e pés e falar com Eva, da mesma forma os anjos que até então não haviam participado da primeira rebelião, mas agora eles caem tentados pelos homens, ou seja, por um desejo do coração deles de se relacionar com as mulheres. Percebo que os anjos também eles passam por provações. Eles têm a liberdade, o livre-arbítrio de decidir ser fiel ao Criador ou não. Foi o que aconteceu nessa segunda rebelião também. E aí, a gente tem características que passam a formar a descendência dos homens, que são os chamados valentes da antiguidade ou gigantes, que tem relatos incríveis sobre eles, seres híbridos, com características totalmente diferentes das limitações humanas. Então, seres muito altos, muito fortes, muito inteligentes. E eles não têm, olha só agora que é um ponto muito importante, eles não têm linhagem espiritual e nem linhagem humana, porque eles são seres híbridos, ou seja, eles consequentemente não têm herança no céu e nem no Sheol. O espírito deles, agora é algo muito importante a vocês saberem, depois da morte destes por meio do dilúvio, o espírito deles não foi até o Criador. Um acréscimo que precisa ser dito aqui sobre esses gigantes, o espírito deles, ficaram vagando sobre a terra e o juízo deles está ainda por vir. O relato do livro fala que Azazel pediu que uma porção do espírito desses gigantes não fosse lançado no grande abismo, mas permanecesse sobre o domínio de Azazel até, então, a consumação do seu juízo, que se daria no tribunal de Cristo. Esses espíritos, eles são os espíritos atormentadores que atuam diretamente nas religiões que não reconhecem Cristo como Messias. Então a gente tem várias religiões que são diretamente influenciadas por esses espíritos. Por isso que a gente vê, às vezes, em algumas religiões, algumas filosofias sobre vidas passadas e tudo mais,
mas na realidade é o espírito desses gigantes que ainda vagam e tem a característica o seu dever de perverter o espírito do homem, a fim de que ele perca a redenção da eternidade. Então, o objetivo deles é atormentar e que essa pessoa passe pela morte sem a redenção do Messias. Acredito que eu tenha trazido mais ou menos aqui, porque foi um acréscimo que eu precisei dar nesse ponto aqui. Bom, prossigamos. Eles ficaram vagando sobre a terra, e aí nós já vamos chegar lá. O vídeo vai se prolongar, tá? Olha que interessante aqui. E o que aconteceu com esses 200 anjos que se rebelaram? Eles começaram a ensinar aos homens coisas que até então somente os anjos tinham conhecimento. Artifícios de guerra, deram às mulheres características de embelezamento, de sedução, trouxeram ao conhecimento dos homens astrologia, o estudo dos astros, alinhamentos espirituais, formas de magia, como torcer o ventre para que os bebês não viessem a nascer, como acontecesse aborto, enfim, várias coisas, várias consequências que trouxeram para a humanidade os ensinamentos desses anjos. Eles ensinaram muitas coisas aos homens. E isso trouxe uma linhagem, uma descendência maldita sobre a Terra. Esses gigantes, que foram muitos, tá? Quando eu falo muitos, eu falo de milhares, centenas de milhares, não centenas de milhares, mas milhares, segundo o que nós conhecemos, trouxeram um grande sofrimento aos homens. Porque começou a faltar alimento, o homem passou a se tornar escravo desses gigantes, e ali que entra, então, um ponto muito importante que é Enoque. Os homens começaram a clamar aos céus sobre toda aquela opressão que estava acontecendo naquele tempo. E os anjos, ouvindo o clamor dos homens, se chegaram ao Criador a fim de que houvesse uma interferência divina sobre tudo que estava acontecendo sobre a terra. E aí o Senhor, ele leva até si Enoque. Enoque é arrebatado e recebe do Criador o juízo sobre cada um desses 200 anjos e sobre os gigantes. Então ali o escriba, Enoque, ele anota todo o juízo que haveria de recair sobre esses rebeldes, aqueles que haviam abandonado o posto original espiritual e se relacionado com as mulheres, e a sua descendência que seria maldita e eliminada. Então Enoque recebe, escreve, vai até aos gigantes, mostra a eles, tanto que os gigantes pedem que Enoque faça uma lamentação ao Criador, pedindo que houvesse misericórdia, mas o Criador não permite que isso aconteça e estabelece o juízo que era justamente um contra o outro, eles iriam se matar uns aos outros e também seriam exterminados completamente por meio de águas que desceriam do firmamento. Essas águas que seriam um dilúvio. E isso aconteceria após a morte de Matusalém, filho de Enoque. Matusalém registra vários registros que Enoque deixa, e assim é passado. Quando Matusalém morre, exatamente nessa data ali, um ano depois, segundo a soma dos anos de Enoque, a gente vê que o dilúvio é estabelecido. Então o Senhor olha para a terra, vê em Noé, eu falei Abrão, desculpa se eu errei o nome aqui, tá? Eu tô meditando aqui. Então o Senhor vê em Enoque um homem justo, vê nos filhos de Enoque de bom grado a continuação da raça humana. E olha que interessante, antes de chegarmos aí no extermínio dos gigantes. Naquele tempo, os homens começaram a se tornar seres híbridos. E você vai ver que ainda existe relatos, se você for no Egito, se você for em lugares onde tem escritos nas pirâmides, a gente vai ver lá animais com cabeças de homem e objetos estranhos desenhados. Tudo aquilo ali não era algo simbólico que eles desenhavam, mas era algo real. Era o híbrido que havia tomado forma no homem por meio
da consequência do pecado que havia, dessa ruptura entre os anjos de Deus e os homens. Então, quadrúpedes, seres híbridos, mutação genética, várias coisas estavam acontecendo naquele tempo ali. E aí o Senhor extermina, muito interessante. A gente sabe que Noé, então, faz a arca, é salvo. Sem, Cã e Jafé vão dar a continuidade da raça do homem. E a partir dali a gente tem heranças espirituais dadas a Sem, Cã e Jafé, que traria então uma linhagem até a volta do Cristo. Vocês lembram que a profecia ela vai falar que nos últimos dias seriam semelhantes aos dias de Noé. Ou seja, nos últimos tempos a gente vai ver muita coisa acontecer. A gente vai ver a mutação genética humana, a gente vai ver o transhumanismo, a gente vai ver a fundição da estátua que Daniel viu, a fundição entre barro e ferro. Aquilo ali traz uma referência à tecnologia e o homem, ou uma característica ao transhumanismo que haverá de acontecer nos últimos dias. A marca da besta, um símbolo do fruto do conhecimento do bem e do mal inserido no homem, literal e espiritualmente, trazendo um estado espiritual profundamente alinhado, subordinado à doutrina de Lúcifer, do querubim caído, que vai contra toda a ordem e a regra espiritual do Criador. Bom, enfim, eu acho bom a gente parar por aqui. Eu trouxe muitas informações para vocês, eu sei. Eu espero que vocês tenham conhecido, entendido algumas coisas que vocês não entendiam. Obviamente, tem muita coisa para falar, tem muitos detalhes de tudo isso que eu contei. Eu resumi toda essa história para vocês, para que vocês pudessem compreender algumas coisas. E espero que vocês tenham tido grande proveito. Deixa nos comentários se vocês ficaram com dúvidas e eu sigo por aqui, trazendo nos próximos dias mais estudos para vocês.